Sabe quando você constrói aquela petição impecável, mas no final, quando vem a decisão, parece que ela foi completamente ignorada pelo julgador? Eu preciso te falar que o grande problema, na verdade, está na forma como você passa o seu conhecimento para o papel. Meu nome é Iana Cabanelas, eu sou professora aqui do Estratégia Concursos do curso de Prática Jurídica. E hoje eu vou te passar 3 técnicas de Visual Law que vão transformar as suas petições e principalmente a forma como o julgador recebe elas. Antes de mais nada, eu preciso fazer um disclaimer com você sobre o que é Visual Law. Visual Law não é ficar enchendo a sua petição de cores, ícones, QR Code, nada disso. O Visual Law é um braço do Legal Design. E antes que você pense que design é design de interiores, design de moda, isso geralmente vem à nossa mente, de nós juristas, mas Legal Design, na verdade, é você trazer princípios e técnicas do design centrado no usuário para dentro do direito. E design, na verdade, significa projetar, desenvolver soluções. E nós que somos juristas, estamos a todo momento desenvolvendo soluções para o mercado jurídico, para a nossa prática. Então, o Legal Design nada mais é do que você pensar em como desenvolver soluções mais eficientes para um determinado problema, considerando o seu destinatário, colocando o destinatário como centro. E o Legal Design, ele é uma grande pirâmide que se subdivide em 5 modalidades. A submodalidade mais macro do Legal Design é o design de sistemas. Quando você vai desenvolver, por exemplo, um sistema de justiça por inteiro. Se a gente fosse aqui no Brasil transformar o nosso sistema de justiça em uma justiça completamente digital, a gente ia trabalhar nessa seara do design de sistemas. Logo depois do design de sistemas, a gente tem o design organizacional, que é quando a gente vai aplicar o Legal Design dentro de uma organização. Por exemplo, você dentro do seu escritório, quando você vai desenvolver os processos internos que vão acontecer ali, implementar uma controladoria, pensar em como vai ser o atendimento ao cliente, tudo isso você está pensando em design organizacional. E logo depois dele, a gente tem o design de serviços, que é quando, por exemplo, você vai pensar como eu vou prestar melhor esse serviço para o meu cliente, considerando as necessidades dele. E aí, você precisa desenvolver soluções para melhor atender às necessidades desse cliente. E logo depois, a gente tem o design de produto. Quem aí não usa uma plataforma para fazer gestão de processos, para fazer petições? Todas essas plataformas que você usa são produtos desenvolvidos para o mercado jurídico por um designer de produto. E aí entra então a nossa última pontinha da nossa pirâmide, a cereja do bolo e, na verdade, a mais importante de todas, que é o design da informação jurídica. E esse é justamente o Visual Law. É nessa pontinha da nossa pirâmide que se encontra o tal do Visual Law. Esse nome ele ficou muito popularizado como direito visual e por isso que a gente tem essa crença de que Visual Law é ficar desenhando em petição. Mas na verdade é você construir um documento jurídico eficiente considerando a finalidade para a qual ele se destina. E no caso das petições, qual que é a finalidade delas? A finalidade é convencer o julgador. Então, quando você vai aplicar o Visual Law nas suas petições, você vai justamente buscar ferramentas para convencer o julgador daquele seu argumento. Então, vamos agora às 3 técnicas que eu vou te ensinar para você começar a aplicar o Visual Law nas suas petições hoje mesmo. A primeira delas, e uma das mais valiosas de todas, é você inserir um quadro resumo na sua petição. O quadro resumo, ele precisa ser estratégico. Ele não deve ser simplesmente uma síntese dos seus argumentos. Ele não deve ser um bullet points de tudo que você está elencando ali e que você usa uma inteligência artificial para fazer um resumo da sua peça. Não. O seu quadro resumo, ele deve ser estratégico. Ele deve argumentar a seu favor também. Ele deve fazer com que o julgador, ao bater o olho na sua peça, ele já saiba o que você quer e por que você quer. Qual é a prova que leva ele a decidir a seu favor. Então, quando você constrói a estrutura de frases do seu quadro resumo, você deve se preocupar também em convencer e persuadir naquele quadro resumo. A segunda técnica é o uso de títulos estratégicos e destaques estratégicos ao longo do texto. A realidade do judiciário é que acontece uma leitura dinâmica das suas peças. Existem praticamente 9 processos para serem julgados todos os dias por cada julgador, ou seja, o volume de
processos é altíssimo e os julgadores fazem sim leitura dinâmica. Por isso, você precisa garantir que os seus argumentos saltem aos olhos do julgador. E você consegue fazer isso utilizando títulos estratégicos e destaques estratégicos. O título estratégico, ele significa que você vai antecipar o seu argumento para o julgador logo no título. Eu vou deixar um exemplo para vocês aqui na tela e também de destaques estratégicos, que significa que você vai colocar em negrito na sua petição frases que levam o leitor para a conclusão que você quer que ele chegue, sem excessos, porque quem destaca tudo não destaca nada, mas sempre considerando que a leitura dinâmica é uma realidade. Então, quando você coloca um título que conduz para a conclusão que você quer que ele chegue e destaques estratégicos que também conduzem para essa conclusão, você contribui para que a sua petição seja julgada mais rapidamente e para que o seu argumento de fato convença o leitor. E a terceira técnica que eu quero te ensinar é a técnica dos elementos visuais. Você só vai inserir elementos visuais para fazer o seu argumento mais forte se destacar. É importante você entender que os elementos visuais, eles têm atributos pré-atentivos, ou seja, eles saltam aos olhos do nosso leitor muito mais do que o elemento textual. Então, você precisa colocar um elemento visual para chamar a atenção para o seu argumento mais forte, e não simplesmente um exemplo muito recorrente. Por exemplo, toda vez que você está citando ali trechos de algum documento no processo, você coloca um print, mas não necessariamente aquele print é favorável a você. Cuidado, não são todos os prints que a gente tem que inserir, não. São trechos que vão contribuir para a nossa argumentação e não que vão reafirmar muitas vezes a argumentação da outra parte. Cuidado ao inserir elementos visuais, linhas do tempo, gráficos, fluxogramas, eles chamam muito a atenção. Por isso, eles devem ser construídos também de forma persuasiva, de forma a exaltar o seu argumento mais forte e não simplesmente para ilustrar a sua peça. Então, dá só uma olhada nesse antes e depois aqui de memorial. Nós aplicamos as técnicas do Visual Law de forma minimalista e, ao mesmo tempo, visando a persuasão. E com isso, a gente recebeu até um elogio da desembargadora, que falou que os memoriais ficaram lógicos, claros e didáticos e auxiliaram na compreensão do caso. Então, se você também quer receber um elogio desse do julgador sobre a sua petição, eu te recomendo começar hoje a aprofundar nas técnicas do Visual Law e aqui no Estratégia a gente te ensina. Por isso, se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta aqui qual dessas técnicas você já usa nas suas petições.